Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Racionaliza. E hoje nós vamos ter a nossa segunda aula sobre determinantes, tá bom? Então nós vamos ter mais uma aula de exercício. Na aula passada nós tivemos exercícios sobre determinantes de primeira e segunda ordem. Nessa segunda aula de exercícios nós vamos ter a aula sobre determinantes de terceira ordem e a regra de Sarri, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa primeira questão. Dada a matriz A, qual o seu determinante? Então, nós temos essa matriz 3 por 3 e nós precisamos tirar o seu determinante. Então, qual é o que a regra de Sarri nos diz? Nos diz que, primeiro, ela só pode ser aplicada em determinantes 3 por 3, tá? Esse é o primeiro passo que nós devemos reconhecer. A regra que nós vamos utilizar, ela só pode ser usada nesse instante, em matrizes 3 por 3. E qual é o procedimento? Primeira coisa é transportar essa matriz aqui, ó, tirando os parênteses e colocando essas barras verticais. Por quê? Porque essas barras verticais, elas indicam que agora nós mudamos de uma matriz para um determinante, tá ok? E agora o que é que a gente faz? Ó, essas duas primeiras colunas daqui, é o primeiro passo da regra, elas vão ser repetidas aqui, ó. Você pega essas duas primeiras e copia elas no final, tá ok? Então a primeira etapa da regra de Sarri é essa daqui. As duas primeiras colunas você copia no final, tá bom? E agora, depois de feito isso, é que nós vamos tirar as três diagonais positivas e as três diagonais negativas. Então, começando com as positivas, ó, eu tenho a primeira diagonal positiva aqui, certo? Tenho a segunda diagonal positiva aqui e tenho a terceira diagonal positiva aqui. Então, tem que ter três, tá ok? Se você só conseguiu encontrar duas, então procura, porque tem que ter essas três diagonais. E o que é que eu vou fazer com elas? Multiplicar. Então, vai ser 0 vezes 5 vezes 3 na primeira diagonal, tá ok? Então, 0 vezes 5 vezes 3, ó, primeira diagonal está aqui. Mais, por que esse mais? Porque as diagonais elas são positivas, então eu vou somando, tá? Aí a segunda diagonal, 3 vezes 2 vezes 3, tá aqui a multiplicação delas. Mais, porque a próxima diagonal positiva, 5 vezes 5 vezes 4. E está aqui essa diagonal, tá? Então as três primeiras diagonais estão aqui multiplicadas. Agora nós vamos fazer as negativas. Então começa dessa daqui, ó. Eu pego essa diagonal daqui, ó, e ela vai ser a primeira diagonal negativa que eu vou ter. 5 vezes 5 vezes 3 tá aqui, tá bom? Apareceu esse sinal negativo. Por que apareceu esse sinal negativo? Porque a diagonal, ela começou a ser a diagonal negativa. Nenhum dos três números que eu multipliquei eram negativos, mas como a diagonal é, então eu coloco esse sinal de menos para representar que começou essa diagonal negativa, ok? Então, vamos para a segunda diagonal negativa. Então, vai ficar 0 vezes 2 vezes 4, está aqui, tá? Menos, porque a diagonal é a negativa. E vamos para a última diagonal negativa, que vai ser negativa também. 3 vezes 5 vezes 3, que está bem aqui. Tá, ok? Então, feito essas primeiras multiplicações, observando os sinais das diagonais, o que é que a gente vai fazer agora? Vai fazer essas multiplicações extrisas, vai tirar o resultado delas, tá bom? Então, deixa eu trocar aqui de cor. 0 vezes 5 vezes 3 nada mais vai ser do que o próprio zero. Por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa, ó, dá zero. 0 vezes 5 dá zero e 0 vezes 3 vai dar zero. Agora, 3 vezes 2 vezes 3, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 3, 18. Tá aqui, tá? Agora, 5 vezes 5 vezes 4, 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 4 dá 100. Olha ele aqui. Aí agora nós vamos para as diagonais negativas. Ó. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 3, 75.
5. Ó. Percebam que o sinal eu estou só repetindo. Ó. Esse sinal está repetido, esse sinal está repetido, esse sinal está repetido, esse vai repetir e esse vai repetir. Por quê? Porque eu só faço essas somas e subtrações no final. Primeiro eu tenho que resolver o problema dessas multiplicações, tá bom? Aí agora vamos lá. 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 4 dá 0 também. Apareceu um 0 nessa multiplicação, então tudo vai ser 0, tá bom? E agora, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 3, 45. Então, as multiplicações estão feitas. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, vamos somar todos os positivos e depois vamos subtrair por todos os negativos. Então, quando nós formos multiplicar todos os positivos, ó, 0 mais 18 dá 0, dá 18, perdão. 0 mais 18 dá 18. 18 mais 100, 118. Isso positivo. Aí agora nós vamos para os negativos. Nós vamos agrupar todas essas dívidas. Menos 75 menos 0 é menos 75. Menos 75 menos 45, isso vai dar menos 120, ok? Então, eu agrupo todos os mais, todos os positivos, faço. Agrupo todos os menos e faço também. Aí agora só tem uma última conta para a gente fazer, que é 118 positivo menos 120 negativo. Então, 118 menos o 120, isso vai dar menos 2, tá ok? Então, esse é o valor do nosso determinante. Muito tranquilo, não é não? Então, vamos para a segunda questão, que é muito parecida com essa. Calcule o determinante dessa matriz. Então, qual é o primeiro passo? Colocar em barras verticais, tá bom? Então, sempre esse vai ser o primeiro passo. Colocar em barras verticais. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Essas duas primeiras colunas, tá? Elas vão ser repetidas aqui. Então, elas vêm para o final. Ó. Então, esse é o segundo passo. Primeiro passo, colocou as barras verticais. Segundo passo, repete as duas primeiras colunas. Para daí é que a gente vai tirar as diagonais positivas e negativas, tá bom? Então, depois que faz esses dois primeiros processos, nós vamos para as diagonais. Então, a primeira diagonal positiva vai ser essa daqui, ó. Essa daqui vai ser mais. Depois, segunda diagonal é essa daqui, ó. Mais também. Depois, terceira diagonal mais. Ok? Sem segredo nenhum. Muito fácil, muito simples. E agora vamos para as negativas. A primeira negativa é essa daqui. Segunda negativa é essa daqui. E terceira negativa é essa daqui. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Multiplicar todas essas diagonais com os elementos que pertencem nela. Então, deixa eu trocar aqui de cor e começar. Ó. A primeira diagonal positiva, essa de azul, ó, percebam que é 1 vezes 2, 1 vezes 1 vezes 2. E ela está aqui. 1 vezes 1 vezes 2, primeira diagonal. Aí vamos para a segunda diagonal. 1 vezes 3 vezes 1. E ela está aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 1. Mais 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2 vezes 4. Porque tem esse mais aqui, ó, mesma coisa da porque tem esse mais aqui e porque tem esse mais aqui. Mesma coisa da questão anterior. Tem esse mais daí porque nós estamos nas diagonais positivas. Quando for esses três menos daqui, ó, esse daqui e esse daqui, vão indicar que agora nós vamos estar calculando as diagonais negativas, tá bom? Ok? Então, agora vamos para as diagonais negativas. A primeira é 2 vezes 1 vezes 1. Então, está aqui essa multiplicação. Depois, 1 vezes 3 vezes 4. Está aqui. E depois, 2 vezes 2 vezes 2. E ela está aqui. Tá bom? Então,
todas as multiplicações feitas, todas as diagonais tiradas, agora é a hora de multiplicar individualmente cada um. Então, vamos lá para as multiplicações. 1 vezes 1 vezes 2 está aqui. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Olha ele aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Está aqui feita. Aí agora nós vamos para as negativas. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 também. Olha ele aqui. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Olha o 12 aqui. E 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E a gente encerra a nossa multiplicação. Tá bom? E agora o que é que a gente faz? Nós vamos agrupar todos os negativos e somar. E também vamos agrupar todos os positivos e somar, tá bom? E vai dar o seguinte, 2 mais 3 mais 16, 2 mais 3, 5. 5 mais 16 é 21. Então, a parte positiva deu 21. Agora, vamos agrupar toda a parte negativa. Menos 2, menos 12 dá menos 14. Menos 14 com menos 8, menos 22. Menos 22, tá bom? E agora, para finalizar, só falta essa continha daqui, e eu tenho R$21, mas minha dívida é de 22, eu ainda fico devendo R$1. Por isso que a nossa resposta ela vai ser menos 1. Ok? E esse é o valor do nosso determinante dessa matriz. Muito fácil, muito tranquilo. Essas duas questões já valem o seu like. Então, deixa o seu like aqui. Comenta se você achou fácil. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, tá bom? E agora temos mais duas questões. Essas próximas questões vão pegar um pouquinho mais do assunto, mas não tem nada difícil. A base é essa. Então, não tem nada fora daí, tá bom? Então, vamos para a próxima. Resolva essa equação entre determinantes. Eu tenho um determinante 3 por 3 e tenho um determinante unitário, tá bom? Quem assistiu a aula passada de determinantes, a gente viu que a gente fez uma questão igualzinha, só que o determinante ele era 2 por 2. Em vez de ser 3 por 3, ele era 2 por 2, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer esse determinante aqui, e vai ter que fazer esse determinante aqui, e no final nós temos que igualar. Simplesmente isso. Faz separado esse, depois faz separado esse, no final iguala os dois, tá bom? Então vamos resolver esse primeiro determinante. Qual é a primeira coisa a fazer? Ele já está com as barras verticais, então a primeira coisa a fazer é duplicar essas duas colunas. Então é isso que nós vamos fazer. Ok? Depois disso daí é que nós vamos começar a fazer as nossas primeiras diagonais positivas. Então, a primeira diagonal positiva é essa daqui, Aí, a segunda diagonal positiva é essa daqui. A terceira diagonal positiva é essa daqui. Todas essas são mais. Aí, agora, nós vamos fazer as diagonais negativas. Então, essa é a primeira negativa, a segunda negativa, a terceira negativa. Então, todas essas vão ser menos. Aí, agora, nós vamos fazer o quê? As multiplicações. Então, a primeira multiplicação que a gente faz são das diagonais positivas. Então, 1 vezes 4 vezes 0 é a primeira diagonal e a multiplicação está aqui. Mais 0 vezes 1 vezes 3 está aqui a multiplicação. Depois, 2 vezes 2 vezes 2 está aqui também essa multiplicação. Aí agora vem as diagonais negativas, que vem 2 vezes 4 vezes 3, está aqui, tá? Deixa eu só trocar de cor para não confundir vocês. Dois vezes 4 vezes 3 é a primeira negativa, depois 1 vezes 1 vezes 2, segunda negativa, e depois 0 vezes 2 vezes 0 é a terceira negativa, tá bom? Feito isso, o que é que a gente faz agora? Resolve essas multiplicações. Muito bem, então a primeira multiplicação é o seguinte, 1 vezes 4
4. 4 vezes 0, 0. Por isso que ele está aqui, ó. Então, a primeira multiplicação dá 0. A segunda, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0 também, ó. Então, por isso que aparece esse 0 aqui. Terceira multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a terceira multiplicação está aqui. Fechou. Agora, nós vamos para as negativas. As negativas, nós temos o seguinte. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Depois, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Está aqui. E 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 0 dá 0 também. Bom, feito todas essas multiplicações, nós vamos somar todas as positivas, somar todas as negativas e fazer a nossa última soma, que vai ficar da seguinte forma. Então, é o seguinte, ó. 0 mais 0 dá 0 e 0 mais 8 dá 8. Então, 8 positivo menos 26, tá? Que é 24 menos 2. O nosso determinante vai dar menos 18. Então, o resultado de toda essa conta daqui vai dar menos 18, ok? E agora nós vamos para o segundo determinante, que é esse determinante daqui de cima, ó, o determinante unitário. E o determinante unitário, a gente tem uma regra muito simples. Quando nós só temos um elemento dentro do determinante, então a resposta vai ser o próprio elemento de dentro. Então, se esse determinante é x, então o seu resultado vai ser o próprio x. Então, descobrimos os dois valores. Um é x e o outro é menos 18. O que é que a gente falta fazer agora? Igualar as questões. Por quê? Porque nós temos uma equação aí entre as duas. Então, isso já vai gerar a nossa resposta, que o x vai ser igual ao menos 18. E é a resposta da nossa equação. Ok? Muito simples, muito tranquilo. E para finalizar com chave de ouro, vamos para essa questãozinha daqui, que aparece um x, mas não tem nada para se preocupar. Calcule o valor de x a fim de que o determinante da matriz A seja nulo. Então, ele quer saber o valor de x para que, quando eu calcule, esse determinante dê 0, tá? É essa a resposta que nós vamos procurar. Um valor para x, de modo que, quando eu coloque ele no determinante, tudo dê 0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Calcular esse determinante, fazer o processo. Então, barras verticais, copia todo mundo que está dentro. Depois, repete as duas primeiras colunas, estão copiadas. E agora é que nós vamos fazer as nossas diagonais. Então, a primeira diagonal é essa, ó. É essa daqui. Depois, a segunda diagonal, ó, é essa daqui, ó. Por isso que é importante você fazer essas linhas também, para você marcar quais são os números que realmente você vai multiplicar. E a terceira diagonal é essa daqui. Isso não é só de enfeite não, tá? Então é bom você marcar no seu caderno para você ver exatamente quais são os números que você vai multiplicar na sua conta. Feitas as positivas, vamos para as negativas. Então as primeiras negativas é essa. Depois nós temos essa daqui. E depois nós temos essa daqui, ó. Todas essas vão ser negativas, tá bom? E agora, feito isso, nós vamos multiplicar. Então, vai ser a primeira positiva. 1 vezes 9 vezes x menos 7. Tá bom? Então, quando aparece esse x menos 7 aí, eu tenho que multiplicar ele completo. Eu não posso multiplicar só o x, nem só o menos 7. Tem que multiplicar tudo. E vai ficar desse jeito aqui, ó. 1 vezes 9 vezes x menos 7. O x menos 7 eu botei entre parênteses porque são 2, tá bom? Então, é um conselho que eu dou para vocês também. A segunda diagonal, ó, ela não tem letra. Então, vai ser 2 vezes 4 vezes 6. E a multiplicação está aqui, ó. 2 vezes 4 vezes 6. A terceira multiplicação volta a ter o x. 1 vezes 4 vezes x, ó. E a multiplicação está aqui. Agora, nós vamos para a parte total negativa. Tá bom? Total negativa. Então,
vamos para as diagonais negativas. E a primeira diagonal negativa não tem letra também. É 1 vezes 9 vezes 6. E está feito a nossa multiplicação aqui. Depois, 1 vezes 4 vezes o x. Está aqui feita também. Depois, 2 vezes 4 vezes x menos 7. Está feito aqui também. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Mesma coisa de anterior, nós vamos multiplicar essas multiplicações individualmente para poder somá-las, tá? Então, fica da seguinte forma aqui embaixo. 1 vezes 9 dá 9. Bom, 1 vezes 9 dá 9. E 9 vezes x menos 7, eu vou deixar o x menos 7 entre parênteses por enquanto. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu deixei, tá? Agora, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Está aqui. 1 vezes 4, 4. 4 vezes x, 4x. Está aqui também. Agora, nós vamos fazer a parte negativa. 1 vezes 9 dá 9. 9 vezes 6, 54. Está feita aqui. Agora, 1 vezes 4, 4. 4 vezes x, 4x também. E por último, 2 vezes 4, 8. 8 vezes x menos 7, eu vou manter ele entre parênteses. Então, vai dar 8 vezes x menos 7. Tá bom? Daqui, o que é que a gente pode já perceber? Que eu vou até fazer com esse grosso. Ó. Esse daqui, ó, esse mais 4x, ele vai somar com esse menos 4x, não é verdade? Se eu tenho R$4 e gasto R$4, eu fico com 0. Então, esses dois valores aqui, ó, eles somem, eles se anulam. Então, eu esqueço esse carinha e somo o resto. Aí, percebam o seguinte. Eu tenho 9x menos 7 e eu tenho 8x menos 7. Só que o 9x menos 7 é positivo e o 8x menos 7 ele é negativo. Então, essa parte daqui, ó, ela é igual a essa, não é verdade? Então, ela vai servir como uma incógnita, vai servir como se eu colocasse em evidência. Se eu tenho 9 de uma coisa e tiro 8 dela, então eu só fico com uma. Então, o que é que a gente vai ter agora? Nós vamos ter o 48 positivo menos o 54. 48 menos 54 vai dar aqui x menos 7 menos 6, ó, que é o resultado desse cara com esse daqui, vai dar o menos 6, tá ok? Isso vai dar igual a zero. Por que eu coloquei igual a zero aqui? Por causa desse carinha aqui, ó, da nossa hipótese. Ele quer que tudo isso seja nulo. Então, nós igualamos a zero. Tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui agora? X menos 7 com menos 6 dá x menos 13. E agora o menos 13, ele está negativo, eu simplesmente vou passar ele para o outro lado e ele vai ficar positivo, terminando a nossa questão. Então, para que esse determinante seja zero, o x ele precisa ser 13, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das questões. Do mais básico até um pouquinho mais avançado. Estudem bastante. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.